Tópico 3, pré-natal. Pré-natal é um outro tópico que é extremamente importante. Todas as provas de GO, ginecologia e obstetrícia, cai pré-natal, uma ou duas questões. É um tópico abrangente, é um tópico que a gente tem que estudar bastante, mas é um tópico que dá para ganhar a questão, ok? Uma questão que a gente não pode perder de jeito nenhum. Vamos lá, questão 55, o paciente com 23 anos de idade encontra-se na 9ª semana de gestação e comparece ao UBS para sua primeira consulta de pré-natal. Dentre os exames de rotina para essa idade gestacional, o médico solicita. Então aqui ele pede para a primeira consulta de pré-natal. No caso, a sorologia para HIV e VDRL. Claro que não é só isso, mas dentre as alternativas aqui, para a primeira consulta é a correta. Questão 104, gestante primigesta, 18 anos de idade, com 17 semanas de gestação, traz cartão de vacinação para a consulta de pré-natal, mostrando esquema vacinal completo para tétano aos 10 anos de idade. Em relação à recomendação do esquema vacinal da dupla adulto, difteria e tétano durante a gravidez, a conduta correta para essa gestante é... Então, nesse caso... O correto é aplicar a dose de reforço, pois o esquema vacinal completo foi realizado há mais de 5 anos. No caso é uma gestante, né? Se não fosse gestante seria um pouco diferente. Questão 99, uma paciente de 23 anos de idade internada na maternidade com ruptura prematura de membranas na 29ª semana de gestação, encontra-se assintomática, febril, normotensa, frequência cardíaca 76, ainda referindo perda de líquido amniótico claro, sem grumos e sem odor desagradável. O leucograma com 9.500 leucócitos, 2 bastões, proteína C reativa 0,5, a ultrassonografia obstétrica mostrou feto com 29 semanas de gestação, com frequência cardíaca fetal de 140, maior bolsão de líquido amniótico de 6 centímetros. Qual das condutas abaixo é adequada para esta paciente? Vamos lá, então para essa paciente tem que fazer o rastreio para estreptococo beta-hemolítico, feito no momento da internação e repetido na 34ª semana de gestação. A gente chama esse exame também de teste do cotonete, ok? O estreptococo beta-hemolítico. Ou, assim, do cotonete é mais... é um termo que a gente acabou usando, mas na literatura é difícil ver. Mas, não sei, de repente pode cair em alguma prova aí. Questão 94, uma paciente de 38 anos de idade, obesa, multipara, descobriu-se grávida aos 4 meses, como era uma gravidez não desejada, demorou para iniciar seu pré-natal. Em sua primeira consulta pré-natal, apresentava idade gestacional pela última menstruação de 26 semanas, com fundo do útero medindo 27 centímetros. O médico, além dos exames da rotina pré-natal normal, solicitou o teste oral de tolerância à glicose. Então é o TOTG, que a gente chama também, ok? TOTG com sobrecarga de 75 mg de dostrozol, que é um açúcar. Os seguintes resultados foram encontrados: glicemia de jejum 100, 1 hora após sobrecarga 190, 2 horas após sobrecarga 143. Durante o resto do pré-natal e a despeito das orientações médicas, a paciente não aderiu a uma dieta equilibrada, ainda que o Doppler da artéria umbilical não tenha apresentado alterações significativas. Considerando esses resultados, a que risco o feto dessa paciente está sujeito? Então, aí teria que saber que é uma macrosomia, ok? Normalmente essas crianças em mães com diabetes gestacional não compensada, essas crianças elas nascem grandes, nascem com peso acima aí do normal. Questão 31, primigesta com 20 anos de idade, 18 semanas de gestação, assintomática, vem para mais uma consulta de pré-natal na UBS, trazendo resultado de sorologia para toxoplasmose, IgG reagente e IgM reagente. Desconhece história prévia de toxoplasmose. Então vamos lá, ó, só para a gente... 20 anos de idade, 18 semanas de gestação, e o IgG e o IgM reagente. A conduta imediata indicada para... nessa situação, então nesse caso a gente tem que solicitar o teste de avidez da IgG. Tópico 4, aleitamento.
Vamos lá, então questão 81, paciente primigesta, 32 anos de idade, na segunda semana pós-parto, está apresentando quadro de dor na mama esquerda, febre, adinamia, calafrios, o que tem gerado grande dificuldade para amamentar nessa mama. Procurou auxílio na UBS, a médica encontrou no exame físico mama esquerda com hiperemia, calor e edema no quadrante superior direito, mamilos e auréolas íntegras. O diagnóstico e a conduta respectivamente a serem tomadas pela médica são. Nesse caso, então, ideal é a gente, aqui no caso, tem que fazer o diagnóstico, então mastite, indicar retirada manual do leite após mamadas e antibiótico terapia, o que não impede de continuar a amamentação. Vamos lá, então essas questões relacionadas ao aleitamento são bastante frequentes também, vou mostrar para vocês as outras, são relativamente fáceis, a gente tem que saber apenas algumas coisas que a gente pode fazer, o que não pode, o que está indicado, o que não está, mas é muito importante também. Aleitamento materno é muito frequente na prova da Revalida, pelo menos uma questão todos os anos aí. Questão 42, uma mãe comparece à primeira consulta de pediatria após 15 dias do nascimento do seu primeiro filho. A gestação ocorreu sem intercorrências e o parto foi vaginal, a termo. O bebê nasceu com 3,5 kg, Apgar de 9 e 10, ótimo, tendo recebido alta com a mãe em 2 dias. No momento, a mãe mostra-se muito ansiosa e insegura quanto à amamentação e tem apresentado dificuldades para amamentar seu filho. Relata que as mamas estão repletas de leite, dolorosas e tem fissuras e sangramentos frequentes. Além disso, o bebê chora muito e fica irritado pela dificuldade em mamar. O pediatra observa que a criança está em excelente estado geral e já superou o peso de nascimento. Tendo em vista as vantagens do aleitamento materno, a mãe deve ser estimulada a mantê-lo. Despeito dessas dificuldades iniciais, com a recomendação de, nesse caso, então, tem que expor a mama ao sol de 10 a 15 minutos, 2 vezes ao dia, visando evitar as rachaduras e consequente sangramento no bico do seio. Essa é a alternativa correta. Questão 73. Uma mãe de lactente com 14 dias de nascido chega à emergência com queixa de febre baixa e tumoração avermelhada e dolorosa em sua mama esquerda, iniciadas há um dia. No exame físico, o médico observou bom estado geral e a mama esquerda túrgida, dolorosa, avermelhada e com pequena tumoração sem flutuação. A mãe ainda informa que nesse período o neonato está rejeitando parcialmente as mamadas. A conduta correta a ser tomada para essa paciente é: nesse caso, o esvaziamento da mama, preferencialmente pelo lactente ou por retirada manual. Suporte emocional, repouso e analgésico. Questão 22, primipara, no 5º dia do pós-parto, procura a UBS, queixando-se de dor e inchaço nas mamas, com dificuldade para amamentar. Relata que seu filho chora constantemente e que ele é preguiçoso para sugar o leite. Ao exame físico apresenta mamas volumosas, brilhantes, endurecidas, doloridas, com calor local. As auréolas apresentam-se tensas e os mamilos planos. Com base nos dados clínicos apresentados, a conduta correta é. Então aqui ele deu bastante, deu as informações necessárias para a gente e a gente consegue matar essa questão. Manter o aleitamento exclusivo sob livre demanda, corrigir a pega, aumentar a frequência das mamadas, realizar a ordenha manual antes da mamada e diminuir a tensão da auréola e recomendar o uso de sutiã com alças que suspendam as mamas. A correta, então, alternativa A. Questão 39, uma mulher puerpera de 32 anos de idade teve o parto vaginal do seu primeiro filho há 5 dias. Ela procura um ambulatório com queixa de febre de até 38 graus e dor nas mamas. Está amamentando e nega outras queixas. Ao exame, observa-se mamas aumentadas de volume, brilhantes, endurecidas e dolorosas. Não há hiperemia ou área de flutuação. Para esse caso, qual seria a conduta apropriada? Então, nesse caso é corrigir a técnica de aleitamento e manter a amamentação. Ela não tem uma mastite, né? A gente consegue, ela tem uma queixa de febre até 38 e dor nas mamas. Mas por outro lado, ela está amamentando e não tem outras queixas. As mamas estão aumentadas de volume, que é normal, brilhantes, endurecidas e dolorosas. Mas aí não necessariamente é uma inflamação, uma mastite. Não tem epidemia e não tem área de flutuação, ok? Então, o correto então é corrigir a técnica do aleitamento e manter a amamentação.
Questão 3. Ao atentar uma mulher com 24 anos de idade, você observa a grande resistência dela para continuar o aleitamento materno de seu filho de 2 meses. Além dos inquestionáveis benefícios para a criança, você orienta a paciente sobre os benefícios que o aleitamento materno traz para a mulher que amamenta, entre os quais figuram a proteção contra o câncer de mama e contra... Essa questão interessante. Sim, é uma questão de conhecimentos gerais praticamente, né? Então, nesse caso, é o câncer de ovário. Na verdade, não conhecimentos gerais, né? Está dentro, claro, está dentro da ginecologia obstetrícia, mas é uma questão que a gente tem que ter ouvido falar de alguma forma para a gente saber. Então, o benefício do aleitamento materno, além de proteger contra o câncer de mama, protege também contra o câncer de ovário. Tópico 5, sangramento na gravidez. Sangramento na gravidez também é outro tópico aí que é bastante relevante para as questões de ginecologia e obstetrícia. E vou mostrar para vocês aqui. É um tópico bastante abrangente, assim, que assim, para mim é uma das... Tem algumas questões que podem ser difíceis, porque pode ser assim, bastante coisa que pode dar um sangramento durante a gravidez. Então, realmente é um tópico difícil, que pode ter questões difíceis, ok? Questão 81, paciente secundigesta com idade gestacional de 30 semanas e pré-natal realizado na UBS vinha evoluindo sem anormalidades, até o momento que deu entrada no PS com queixa de cólicas e sangramento vaginal 2 horas. Ao exame apresenta bom estado geral, normocorada, PA 120/70, frequência cardíaca 80, dinâmica uterina ausente, ausculta fetal 136. O exame especular evidencia sangramento discreto pelo orifício do colo uterino, a ultrassonografia compatível com placenta prévia. A conduta indicada para essa paciente é, nesse caso, internar a paciente para monitorização e corticoterapia para maturação pulmonar fetal. Questão 75, uma paciente com 27 anos de idade, primigesta, com gestação de 34 semanas, queixa-se de sangramento genital há cerca de 1 hora. Nega dor abdominal ou outros sintomas. Ao exame clínico constata-se bom estado geral, IPA 110/70. O feto está em situação transversa, com batimentos cardiofetais de 144. A dinâmica uterina é de uma contração de leve intensidade, com 30 segundos de duração em 10 minutos de observação. O exame especular revelou colo uterino com orifício pontiforme e presença de sangramento discreto. Cor vermelho vivo, de origem uterina, contínuo e de leve intensidade. Qual o provável diagnóstico diante desse quadro? Então, nesse caso, também seria uma placenta prévia. Então, assim, como na questão anterior também ele falou sobre a placenta prévia, mais uma questão de placenta prévia, então a gente vai dando uma atenção maior relacionada à placenta prévia. Questão 96, uma paciente de 27 anos de idade, encaminhada ao ambulatório de ginecologia com história de parto vaginal há 7 meses, complicado com hemorragia intensa devido ao descolamento prematuro de placenta. Após o parto, suspeitou-se de restos placentários e realizou-se curetagem uterina. A paciente recebeu 3 unidades de concentrado de hemácias devido ao sangramento intenso. A paciente refere que não menstrua desde o parto e que não amamentou seu filho. Referindo não ter produzido leite materno, não refere uso de medicamentos, cefaleia e anormalidades visuais. Traz teste de fração beta do hormônio gonadotrófico coriônico, beta-HCG não reagente. Diante desse quadro clínico, qual a melhor hipótese diagnóstica e as complicações prováveis secundárias ao diagnóstico? Uma questão interessante aí, uma questão difícil, se a gente não sabe, uma questão que pode ser bem complicada para a gente acertar. No caso, tinha que saber se era uma síndrome de Sheehan, uma necrose hipofisária posterior, uma síndrome de Asherman, aderências intrauterinas e necrose hipofisária anterior. Nesse caso, a alternativa correta é uma síndrome de Sheehan. Questão 2. Uma mulher com 25 anos de idade, 6 semanas de atraso menstrual, compareceu ao PA com queixa de dor em um abdômen inferior a 4 horas. A dor se irradia para o ombro esquerdo, acompanhada de sangramento vaginal de leve intensidade.
há 2 dias. A paciente fez teste de gravidez de urina, que revelou o resultado positivo. Ao exame físico apresentou estado geral regular, mucosas hipocoradas, 2 cruzes em 4, pulso 110, PA 80/60, abdômen distendido e doloroso. O exame especular revelou sangramento em pequenas quantidades pelo colo uterino. Ao toque vaginal, apresentou útero aumentado em 2 vezes o seu volume, globoso, com amolecimento do colo uterino, fundo de saco doloroso e abaulado. Vamos lá. A conduta indicada é, nesse caso, encaminhar para o tratamento cirúrgico imediato por laparotomia. Ok? Questão 30. Primigesta, tabagista, na 36ª semana de gestação, procura emergência da maternidade com sangramento vaginal de moderada quantidade. Há 20 minutos, associada a dor abdominal de forte intensidade. Ao exame, PA 80/50, pulso 120, mucosas escoradas, frequência cardíaca fetal 180, útero hipertônico, colo com dilatação cervical de 4 cm. A conduta médica deve incluir. Vamos lá, nesse caso tem que fazer uma reposição volêmica e resolução via cesárea. Ok, pessoal, então esse foi mais um vídeo do bloco de ginecologia e obstetrícia. Espero que possa ajudar vocês. Temos aí mais conteúdo no canal do YouTube, então passando por uma reformulação, a equipe está crescendo, o pessoal também vai me ajudar a fazer alguns vídeos, então a tendência é que o canal fique cada vez melhor e que possamos produzir cada vez mais vídeos aí, ok? Então tem o canal no YouTube, Revalida, é o nome do canal, tem a página do Facebook, que aí no momento, agora em março, a gente está postando a prova de 2016, fazendo alguns comentários, e o pessoal também está participando bastante, está colocando as alternativas, a gente discute as questões lá, ok? E tem no SoundCloud, tem o podcast, por enquanto só tem 2 áudios só, mas vai aumentar bastante também. A ideia é produzir pelo menos um áudio por semana, falando sobre a prova do Revalida, falando da experiência, como que foi estudar alguns temas, como que foi a prova, como foi a primeira fase, a segunda fase, então bem legal aí, se vocês puderem acompanhar também, vai ajudar, acredito que possa ajudar bastante. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E valeu, até a próxima.